Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né, na nossa leitura. Mais um tempo de refrigério aqui com o Senhor, né? Domingo, a gente pode aproveitar um pouquinho mais em família, a gente pode aproveitar um pouquinho mais meditando na palavra, né? Então a gente vai tentar aproveitar o máximo possível. Vamos orar para a gente entregar esse momento para o Senhor e a gente já começar a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por aquilo que o Senhor já tem falado durante toda essa semana. Eu te agradeço, Pai, por aquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas, por aquilo que o Senhor tem construído no nosso espírito. E nós te pedimos, Espírito Santo, continua ministrando e nos ensinando cada dia mais. Precisamos, Senhor, do teu auxílio, da tua ajuda, da tua direção. Nós queremos cada dia mais entregar as nossas vidas diante do teu altar e te pedir que o Senhor cuide de nós. Muito obrigada, Espírito Santo, por aquilo que o Senhor está fazendo. Eu glorifico ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos começar a nossa leitura de hoje, né? Nós estamos no último dia da semana 30, dia 7, né? Hoje é dia 23 de julho. E nós vamos, então, começar a nossa leitura dentro do livro de Isaías. Continuando, na verdade, Isaías, né? A gente leu Oséias esses dias, fizemos a leitura de todo o profeta Oséias e agora a gente volta para Isaías e durante praticamente a semana toda a gente vai passar dentro do livro de Isaías porque foi um grande profeta, deixou muito para nos ensinar, né? Vamos lá? Então Isaías 28, versículo 1 diz assim: Ai da cidade de Samaria, cercado por um vale fértil, orgulho e grande alegria dos bêbados de Israel. A sua beleza está acabando como uma flor que murcha. Está acabando a glória de um povo de homens dominados pelo vinho, pois o Senhor mandará um grande e poderoso exército contra ela. Esse exército vai chegar como uma tempestade, como uma chuva de pedras, como um violento aguaceiro e uma tromba d'água transbordante e a derrubará violentamente por terra. A coroa, o orgulho e a alegria dos bêbados de Israel será jogada ao chão e pisoteada. A bela cidade, rodeada por seu belo e rico vale, vai desaparecer como uma flor que murcha, como um figo que nasce antes da época da colheita. Assim que alguém o vê, logo o apanha e come. Mas, finalmente, naquele dia, o próprio Senhor Todo-Poderoso será a coroa gloriosa, uma grinalda formosa para o remanescente do seu povo. Ele dará aos juízes um desejo profundo de cumprir a justiça. Dará força e coragem aos soldados que estiverem lutando contra o inimigo às portas da cidade. Mas agora também estes cambaleiam pelo efeito do vinho e não podem ficar em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas andam aos tropeções, dominados pela bebida fermentada. Os profetas cometem erros quando recebem visões e os sacerdotes não são capazes de dar um veredito. Em todas as casas as mesas estão cobertas de vômito e por toda parte há sujeira. Quem é esse? Perguntam eles. Para nos falar assim? Pensa que somos criancinhas de colo que mal sabem falar? Ele vive repetindo as mesmas coisas, ordens e mais ordens, regras e mais regras, dia após dia, um pouco de cada vez. Pois bem, com lábios trôpegos e uma língua estranha, difícil de entender, Deus falará a este povo, ao qual tinha dito: Este é o lugar de descanso. Deixem descansar o cansado. Este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Por isso, a mensagem do Senhor será: ordem e mais ordem, regra e mais regra, dia após dia, um pouco de cada vez. Com palavras bem simples. Assim mesmo, essa mensagem simples vai derrubá-los. Eles vão cair, vão ser quebrados, presos e levados como escravos. Por isso, homens que gostam de zombar, vocês que dominam o povo de Jerusalém, escutem a palavra do Senhor. Vocês dizem: fizemos um pacto com a morte, com o mundo dos mortos. Quando esta tempestade destruidora passar por aqui, não seremos atingidos. Mas vocês estão confiando em mentiras e pensam que a desonestidade os protegerá. Mas o soberano, o Senhor, diz o seguinte: Eu coloquei em Sião uma pedra para ser a pedra principal do alicerce, firme e precioso, sobre o qual se pode construir com segurança. Aquele que confia jamais será abalado.
A minha justiça será o prumo e a régua com que eu medirei o muro que vocês construíram. O seu falso refúgio será derrubado por uma chuva de pedras, e as águas inundarão o seu esconderijo. Eu mesmo vou anular o trato que vocês fizeram com a morte. Seu acordo com o mundo dos mortos será desfeito. Quando o inimigo chegar como uma terrível enchente, vocês serão pisados e esmagados por ele. Quantas vezes essa enchente vier, tantas ela os arrastará. Chegará todos os dias, de manhã e de noite. Vocês tremerão de medo ao compreenderem esta mensagem. A cama que vocês fizeram é curta demais para se deitarem, e seus cobertores são estreitos demais para vocês se cobrirem. Porque o Senhor virá de repente, cheio de ira, como no Monte Perazim e no Vale de Gibeão, e fará uma obra muito estranha. Cumprirá sua tarefa, uma tarefa muito estranha. Por isso, parem de zombar de Deus, senão as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor Todo-Poderoso já me falou claramente da destruição decretada contra o território inteiro. Ouçam bem, prestem atenção na minha voz, deem atenção à minha mensagem. Será que o lavrador passa a vida toda arando a terra sem plantar as sementes? Será que ele somente prepara o terreno e nunca planta? Quando termina de arar a terra, ele não planta o endro e nem espalha as sementes do cominho. Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no lugar apropriado na terra e o trigo duro nas margens. Ele sabe exatamente o que deve fazer, porque Deus o instruiu. Ele não separa os grãos da palha da mesma maneira para todos os cereais. O endro não precisa ser esmagado com ferro, basta ser batido com um pedaço de pau. O cominho também não precisa ser esmagado, basta ser sacudido com uma vara. Quando malha o trigo, ele não continua malhando até quebrar o grão. Ele faz passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não a trituram. Toda essa sabedoria do lavrador vem do Senhor Todo-Poderoso. Ele é um professor maravilhoso. Então, o capítulo 28, ele é um capítulo bem extenso, e ele fala de algumas situações, né? Ele fala a respeito da cidade de Samaria, né? O lugar onde está basicamente a adoração principal do Reino do Norte, e de como eles se gloriam, né? De como eles são orgulhosos dos seus belos rios, dos seus belos palácios, de toda a sua segurança, de tudo que eles conquistaram até aqui. Mas o Senhor está dizendo que ele virá como uma grande tempestade, como uma tromba d'água. Então é algo tão repentino e ao mesmo tempo totalmente destruidor, né? O Senhor já falou através de Oséias o que ele vai fazer e está confirmando através de Isaías também o que ele vai fazer. E o Senhor tem dito que ele tem enviado os seus profetas para falar com o seu povo, mas eles não dão ouvidos. E aqui o Senhor também fala a respeito do descanso. É um dos capítulos de Isaías que fala justamente sobre a vinda de Jesus, sobre esse que traria o verdadeiro descanso para o seu povo, né? Então, é um capítulo que ao mesmo tempo traz o juízo de Deus sobre o seu povo, mas ele fala que ele vai fazer uma obra que ninguém vai entender, que muitas pessoas não vão nem acreditar, mas aqueles que conseguirem então compreender e entender vão entrar nesse descanso do Senhor, né? Aqui é um dos textos que fala sobre o Espírito Santo agindo na vida dos homens através do falar em línguas, né? A gente tem um curso praticamente inteiro aí de 16 capítulos falando sobre essa questão desse refrigério, né, que o Senhor nos deu através dessa ferramenta poderosa. E Isaías está falando sobre isso nesse capítulo também. Amém? Capítulo 29 diz assim: Ai de Jerusalém, Jerusalém, a cidade onde viveu Davi. Ano após ano, seus moradores realizam festas religiosas nas datas marcadas. Mas eu vou mandar um terrível castigo sobre ela. Todos vão chorar e lamentar muito. Jerusalém será exatamente o que significa o seu nome. Ariel, um altar coberto de fogo. Eu mesmo serei seu inimigo. Cercarei Jerusalém, vou levantar torres à sua volta para destruir você. Quando você tiver sido derrubada e misturada com a poeira, a sua voz se fará ouvir como se fossem espíritos, cochichando e murmurando como fantasmas.
De repente, num instante, os seus inimigos vão desaparecer como pó soprado pelo vento. Eles são muitos, mas vão sumir como palha carregada pelo vento, num instante. Porque eu, o Senhor Todo-Poderoso, cairei em cima deles com trovões, terremotos, furacões, chuva forte e fogo. Todos os povos que vão atacar Jerusalém e todos os exércitos que estiverem cercando a cidade com rampas de ataque desaparecerão de repente como um sonho que acaba, como numa visão noturna. Como um homem com muita fome sonha que está comendo, mas acorda ainda com o estômago vazio. Como um homem morrendo de sede sonha que está bebendo, mas agora sem forças, sem ter saciado a sua sede. Assim será com os inimigos que vão sonhar com uma grande vitória contra o Monte Sião, mas isso não passará de um sonho. Isso os deixa espantados? Vocês não conseguem acreditar? Então continue de olhos fechados, fiquem cegos para sempre, se quiserem. Vocês andam tontos, tropeçando como bêbados, mas não é porque beberam muito vinho. É porque o Senhor derramou sobre vocês um sono profundo. Os seus profetas, os olhos da nação, não podem mais ver. Os que tinham visões do futuro, os que tomavam decisões, não conseguem mais pensar direito. Todas essas coisas que, segundo a visão, vão acontecer daqui para frente, são como um livro selado que ninguém consegue compreender. Se vocês derem o livro a alguém que sabe ler, ele dirá: não consigo ler, está selado. Se você pedir a um outro que leia o livro, ele responderá: não sei ler. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, eu vou continuar a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e coisas estranhas. A sabedoria dos seus sábios se desvanecerá, e o entendimento dos que são instruídos se esconderá. Ai dos que procuram esconder os seus planos de Deus, que tentam fazer tudo no escuro, pensando consigo mesmos: quem vai nos ver? Quem ficará sabendo? Como vocês estão errados, como são tolos! Será que o oleiro que faz os jarros é igual ao barro? Será que uma obra de arte poderias dizer ao artista que a criou: não foi você que me fez? Por acaso o vaso poderá dizer do oleiro: você não sabe o que está fazendo? Acaso as matas virgens do Líbano não serão transformadas num campo fértil? E o campo fértil não será transformado num bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres da tristeza, da escuridão, verão os meus planos. Os mansos terão grande felicidade no Senhor, e os necessitados da terra vibrarão de alegria no Santo de Israel. Os que exploram outras pessoas perderão todo o seu poder. Os zombadores vão desaparecer, e os que vivem planejando maldades serão eliminados. Homens violentos que brigavam à toa, que planejavam atacar a traição, o juiz que os condenou e que procuravam qualquer desculpa para prejudicar os inocentes. Por isso, o Senhor que libertou Abraão diz à descendência de Israel: o meu povo não será mais envergonhado, e o seu rosto não mais se empalidecerá. Quando eles virem as obras das minhas mãos, vão me respeitar, proclamarão o meu santo nome, santificarão o Santo de Israel e temerão o Deus de Israel. Os que viviam no pecado compreenderão a verdade, e os que se revoltavam contra mim aceitarão a instrução. Capítulo 29 fala dessa questão agora de Jerusalém, né? Deus vai falar sobre esse juízo que vai trazer sobre o Monte Sião, sobre Jerusalém, sobre o Reino do Sul, né? Mas que ao mesmo tempo que Deus vai trazer esses inimigos para assolar Jerusalém, eles serão totalmente dissipados, como se alguém estivesse sonhando, né? O Senhor vai fazer coisas maravilhosas ainda, ele diz aqui através de Isaías, né? Tem a ver com a primeira vinda de Jesus. Isaías é totalmente um profeta messiânico, né? Ele fala muito sobre Cristo, sobre esse nascimento desse Messias, desse homem que viria para realmente trazer as mudanças necessárias, né? Mas muitos não vão ver, muitos não vão entender, muitos vão ler e não vão conseguir compreender, mas outros vão ver as maravilhas do Senhor e vão então respeitar, vão dar honra ao Senhor, vão se santificar e tudo mais.
Capítulo 30. Ai dos meus filhos, desobedientes e teimosos, que fazem planos sem ouvir as minhas ordens, diz o Senhor. Vocês fazem acordos, mas não pelo meu espírito, aumentando o número de seus pecados. Sem pedirem minha opinião, vocês desceram ao Egito para pedir ajuda e proteção ao faraó. Saibam que, confiando no faraó, vocês vão sofrer uma grande decepção, uma enorme vergonha. Ele não tem como cumprir as promessas de ajuda que fez. Os embaixadores de Judá percorrem todo o reino do Egito, de norte a sul, de Zoan até Ranes. Todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, apenas vergonha e zombaria. Esta é a mensagem do Senhor acerca dos animais do Negueb. Os mensageiros passam por uma terra deserta e perigosa, habitada por leões e leoas, por cobras venenosas e serpentes muito rápidas, levando ao Egito camelos e jumentos carregados de tesouros para pedir a ajuda dos egípcios. E tudo isso por nada, porque o Egito não vai dar nenhuma ajuda aos judeus. As promessas de auxílio feitas pelo Egito não têm o menor valor, por isso eu o chamo de dragão relutante. Você, Isaías, escreva estas minhas palavras diante desses príncipes desobedientes. Escreva-as num livro para que fiquem gravadas, para que sirvam de testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos meus videntes: não queremos mais ouvir as suas visões. E aos profetas: não nos digam a verdade, falem de coisas boas, profetizem coisas agradáveis e ilusões. Parem de falar desse caminho, abandonem essa vereda e parem de falar a respeito do Santo de Israel. Esta é a resposta do Santo de Israel. Já que vocês desprezam o que eu lhes digo, já que preferem confiar na opressão e na mentira e se apoiar no pecado, esse pecado que cometeram será para vocês como uma brecha no muro alto que vai se inclinando e cai de repente. Ele o quebrará em pedaços como um vaso de barro, de tal forma que não vai sobrar um caco que sirva para tirar brasas de uma lareira ou para tirar água de uma cisterna. Porque o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, diz o seguinte: vocês só serão salvos se, arrependidos, voltarem para mim e ficarem tranquilos. No sossego e na dependência completa de mim está a sua força, mas vocês não querem saber disso. Pelo contrário, vocês dizem: nós vamos fugir a cavalo, cavalos bem velozes, e vocês fugirão, só que os cavalos dos inimigos são mais ligeiros do que os seus. Cada um deles vai colocar 1000 de vocês em fuga. Com medo de apenas 5 deles, todos vocês fugirão. Cada um de vocês vai ficar sozinho, como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Mas o Senhor ainda espera que vocês voltem para Ele, para mostrar o quanto Ele os ama. Ele vai demonstrar a sua compaixão, porque o Senhor é um Deus justo e fiel. Felizes são todos aqueles que nele esperam. Ó povo de Sião, moradores de Jerusalém, você não chorará mais, porque o Senhor terá pena de você, ouvindo o seu lamento. Assim que ele ouvir, ele vai responder. Embora o Senhor tenha dado a vocês pão de sofrimento e água de aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Vocês o verão com seus próprios olhos. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma voz dizendo: este é o caminho certo, andem por ele. Então vocês vão achar que suas imagens cobertas de prata e de ouro são imundas. Vocês vão jogá-las fora como um trapo imundo, dizendo: fora daqui. Quando isso acontecer, o Senhor os abençoará com chuvas na época de plantar as sementes e depois com ótimas colheitas. Haverá bastante pão para vocês e grandes pastagens para o gado. Os bois e jumentos que trabalham na terra terão uma ração especial com cereais e sal, preparada cuidadosamente. No dia em que seus inimigos forem destruídos e as suas fortalezas caírem, haverá riachos correndo em cada monte, em todas as colinas. A lua será tão brilhante quanto o sol, e o sol será 7 vezes mais claro, como a luz de 7 dias completos. Isso vai acontecer quando o Senhor começar a curar as feridas que lhe causou. Vejam, lá vem o nome do Senhor, vindo de longe, queimando como fogo na sua ira, cercado de densas nuvens de fumaça.
Os seus lábios estão cheios de ira. A sua língua queima e destrói como fogo. O seu sopro é como uma enchente impetuosa que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir nações orgulhosas na peneira da destruição. Ele põe freios na boca dos povos e os leva por caminhos errados. Mas vocês cantarão um hino de profunda alegria, como nas noites das festas sagradas. Os seus corações ficarão alegres, como o homem que com a sua flauta conduz a multidão ao monte do Senhor, a rocha de Israel. A voz majestosa do Senhor será ouvida, e ele esmagará os seus inimigos com seu forte braço, com grande ira e fogo consumidor, com tempestades, grandes temporais e chuvas de pedras. A Assíria tremerá de medo ao ouvir a voz do Senhor, com seu cetro a ferirá. E quando o Senhor castigar os assírios, cada pancada da vara do Senhor será festejada com harpas e tamborins, enquanto estiver combatendo com os golpes do seu braço. Tofete está pronta faz tempo, foi preparada para o rei. Sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e muito fogo. O sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre, arderá ardente, porá fogo na lenha. Capítulo 30 fala desse juízo de Deus, para mim, de forma escatológica. Isaías vai mesclando, através da mensagem, o que o Senhor vai ministrando a ele, né? Dando inspiração para escrever. Mas em alguns momentos Deus fala sobre a sua primeira vinda. E num segundo momento, ele está falando, na verdade, sobre a plenitude dos tempos, né? Sobre a volta de Jesus, já na segunda vinda, e com esse juízo que vai ser derramado, então, sobre as nações, né? Sobre aqueles que oprimiram Israel. Então a gente tem aí o juízo de Deus sobre a nação de Jerusalém, sobre a nação de Israel como um todo, mas ao mesmo tempo com a esperança, a expectativa pela volta do Senhor, e ele trazendo então o juízo sobre todas as nações e de forma plena, né? Tudo vai se colocar no devido lugar, né? Porque a glória do Senhor vai ser manifesta. Como é bom ouvir a voz do Senhor, ele fala, né? Os seus inimigos vão tremer diante dessa voz, com a segunda vinda, né? Jesus só vai vir com essa majestade, com a sua ira na segunda vinda. Por enquanto nós temos, infelizmente, o pecado ainda imperando, o reino das trevas, mas o Senhor virá. Essa é a promessa dele. Ela não se cumpriu plenamente e é nisso que nós confiamos e aguardamos. Amém? Isaías vai durante todo o seu livro, né? Durante todas as profecias aqui, mesclando essa primeira vinda, a segunda vinda, o que vai acontecer de forma muito, muito forte naquela época com Israel e com Judá, mas também sobre aquilo que vai acontecer na volta de Jesus com a plenitude dos tempos. Amém? Deus abençoe. Não desistam, persistam. O livro de Isaías é um livro grande, é um livro em alguns momentos extremamente difícil de compreender, mas como eu falei outro dia para vocês, a gente só está se alimentando com uma boa comida e no momento certo o próprio Espírito Santo ele te traz à tona, ele te traz entendimento, a gente só precisa se alimentar. Então coma dessa palavra, se alimente da palavra de Deus e deixa que o Espírito Santo, no momento certo, ele te ensina o que precisa ensinar, ele ministra o que precisa ministrar e você vai compreender a palavra de Deus. Principalmente quem estiver aqui comigo pela primeira vez, lendo a Bíblia, né? Completa durante o ano. Não se preocupe em entender, se preocupe em se alimentar e deixa que o Espírito Santo faz todo o resto depois no teu interior, no teu espírito. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo domingo aí para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente começa aí a semana 31, continuando aqui no livro de Isaías, a partir do capítulo 31. Amém? Deus abençoe e até amanhã.